O título da ministração hoje, é Nos Preparando para a Conquista. Olha para o teu irmão e fala, nos preparando para a conquista. Eu quero ler uma passagem, antes de eu ler esse texto, antes de eu ler o texto de Efésios 4, 22, eu quero dar uma alusão ao que é um foco. Durante muito tempo, a Igreja de Cristo tem deturpado o que significa a palavra, quando Jesus disse, entre pela porta estreita, não entre pela porta larga. Na verdade, os religiosos, eles se apropriaram dessa mensagem para poder dizer que a porta estreita é aquela que eles fazem mais esforço para passar. É pessoas que são muito mais doutrinadas, pessoas que não podem nem dar um sorriso, não podem nem olhar para o lado, não é isso? E aí eles pensam, usam até esse texto como uma nomenclatura para desmerecer a igreja das pessoas. Por exemplo, aquela igreja lá do fulano, aquilo ali é a porta larga, aquilo ali é aquilo outro. Não, meu querido, preste atenção. A diferença de porta larga para porta estreita não tem nada a ver com o nível de obra humana. Jesus disse, entre pela porta estreita, porque a porta estreita você requer mais concentração para passar por ela. A porta larga você não tem que ter concentração. Uma casa que ela tem uma porta muito larga, você entra e passa por ela tranquilamente. Mas quando a porta é estreita, você não passa sem olhar. Porque tu pode esbarrar teu ombro, tu pode bater tua cabeça. Então, requer mais percepção, requer mais concentração, requer mais cuidado. Não tem nada a ver com obras, não tem nada a ver com essas manifestações da vanglória humana, achando que vai para o céu, porque passou pela porta estreita. A porta estreita, ela está relacionada à graça de Deus, diga, a graça de Deus. Está relacionada à graça de Deus. A porta estreita é você andar tão ligado com Deus e perceber que quem abriu essa porta foi a graça, não foi homem nenhum. Que toda obra que é feita no homem, ela provém de Deus e não vem do homem. Que é Deus trabalhando em nós que nos prepara para a conquista, não são suas obras. Quantas pessoas você conhece, irmãos, que vem na igreja, aceita Jesus e no outro dia está no mundo? Vem para a igreja, se quebranta, chora e no outro dia está no mundo. Aí você vai dizer para mim, apóstolo, ele não quer, é ele que não quer. Aí eu digo para você, um dia tu também não quis e tu passou a querer, não foi? Olha para o teu irmão e diga, a oração, o poder de Deus, a misericórdia e a graça trabalhou na sua vida. Por isso você está aqui. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Por isso, quando as pessoas usam um discurso religioso para dizer aquela ali ou aquele lá é porta estreita e porta larga. Porta estreita está relacionado à concentração e percepção de que aquela porta só está aberta porque alguém morreu na cruz do Calvário e abriu essa porta para eu passar. E para eu passar por ela, eu não tenho que ter esforço nenhum humano. Eu não tenho que fazer nada para passar por ela. Ela foi aberta pelo poder de Deus e pela glória de Deus. A única coisa que eu tenho que ter é ter concentração, porque ela é estreita. Concentração, percepção, foco. Ninguém passa pela porta estreita se não tiver com foco em Cristo. Talvez as pessoas que estão olhando para o lado e vendo as igrejas que são porta larga, possam perder a percepção da porta e bater com a cara na parede. Então olha para o teu irmão, do outro irmão. Para de ser preconceituoso, conversa com o outro também. Olha para o outro e fala assim, mantenha o foco. A porta é estreita. Mas não é impossível de passar, porque é a porta da graça. Então tu pode dar outra salva de palmas para o Senhor. A questão toda é que nós queremos conquistar. O homem nasceu para conquistar. O homem nasceu para desbravar. O homem nasceu para avançar. Ninguém nasceu para permanecer no mesmo lugar. Você pode citar o exemplo do próprio Cristóvão Colombo. Nós vamos ler o texto. Agora tá chique, olha ali. Tá vendo? Que isso?
Isso que é diligência. Cristóvão Colombo era crente. E aí ele descobriu na Bíblia o que os outros navegadores não descobriram. A Bíblia fala dos confins da terra. E todo mundo achava que a terra chegava um momento, acabava. E os navios caíam. Então eles navegavam costeando. E eles navegavam com medo, porque eles acreditavam que em algum momento o povo ia cair, ia ser sugado, ia cair no universo. Porque a Bíblia fala dos confins da terra. E se fala dos confins, significa que a terra tem fim. Eles não sabiam que a terra era redonda. Então Cristóvão Colombo, ele lê na Bíblia o seguinte. Ele pede carta ao rei da Espanha dizendo: eu quero encontrar novas terras. Mas vocês nunca passaram do lado da Índia para lá. É perigoso, vocês vão cair no abismo. Cristóvão Colombo disse: não vai. Sabe por que nós não vamos cair no abismo? Porque ele descobriu uma passagem que Isaías diz assim: o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Ele disse: Senhor, a terra é redonda, nós não vamos cair. E ele disse: aonde que a terra é redonda? A terra tem fim, você vai cair no abismo? Ele: não, Senhor. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono, sobre o globo da terra, a terra é redonda, e eu vou e não vamos cair. E pela fé, lendo a Bíblia, ele descobriu terras que ninguém descobriu. Ele descobriu as Américas. Sabe o que é isso? Deus, ele quer nos mostrar na Bíblia a nossa conquista. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos no Senhor, o Senhor nos dá visão que o homem carnal, ele não consegue ver. Quando Deus tem uma conquistas inimagináveis para um homem natural, porque Deus tem promessa para todos. Deus tem promessa só para o crente, tem promessa para todo. Só que o ímpio, ele não percebe a promessa porque ele não anda na visão de Deus. Os seus olhos estão cegos. Ele anda desbaratado, perdido por aí, enquanto Deus tem promessa para ele. O não crente, ele anda desbaratado por aí, perdido, porque ele não se encontrou em Deus. Porque se ele encontrar em Deus, ele vai descobrir a promessa. Deus não tem promessa só para o crente, tem para todos, diga, para todos. Essa foi a diferença de Cristóvão Colombo. Ele viu na Bíblia, na fé, as conquistas dele. E as conquistas que Deus tem para nós está em consonância com a vontade de Deus. Tiago diz assim: filhinhos, quando vós oreis, ou quando vocês orarem, peça a Deus que as suas orações entrem em conformidade com a vontade dEle. Porque se as suas orações estiverem em conformidade com a vontade dEle, Ele é fiel para fazer na sua vida, para responder às suas orações. Sabe o que eu entendo com isso? Que a nossa conquista já está no coração de Deus. Quando nós oramos, na oração Deus revela o seu coração para nós. E quando Deus revela o seu coração para nós, nós clamamos e Deus faz. Porque, agora você olha para o teu irmão com voz de autoridade e diga assim: você sabia que Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus profetas? Pode dar outra salva de palmas. Eu estou mandando aplaudir o Senhor toda hora. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Que Deus não faz nada na terra sem antes não subir ao nosso coração. É a terra que dá comando para o céu. É essa autoridade. A terra dá comando para o céu através das orações. E o Senhor envia os anjos para poder operar a obra aqui na terra. Mas a sua oração só vai mover o céu se a tua oração estiver em conformidade com o céu. Quem está entendendo? Então a oração, ela te dá intimidade com Deus. E quando tu investe tempo em oração, Deus vai desvendando os desejos do coração dele para você. O que ele quer fazer na terra, na vida do irmão fulano, na vida do irmão Beltrano, na vida do irmão Ciclano. Através da oração Deus vai te revelando. Aí você vai orando segundo o que Deus vai colocando no teu coração. E conforme tu ora, Deus vai fazendo. Sabe por que muitos de nós não temos conquistas? Porque são conquistas idealizadas pela sua alma, não pelo aquilo que subiu ao coração do Senhor. Porque você não investe tempo e intimidade com Deus. Agora olha só que o apóstolo Paulo mostra bem claro. Eu vou ler 2 versículos. O apóstolo Paulo mostra por que crentes andam frustrados. Porque não tem resposta de orações. Porque não tem o coração em conexão com o Espírito de Deus. Não consegue ter a revelação daquilo que Deus quer que ele ore. Ele ora coisas vãs e inúteis. E aí Tiago diz: nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em seus vossos deleites. As suas orações não estão em conexão com a vontade de Deus. Por isso que as nossas orações, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem o que pedir.
Então quando você investe tempo com Deus, se espiritualizando, criando um ambiente espiritual, entrando no reino do Espírito, Deus começa a sondar o teu coração e brotar no teu coração: filho, ora por Beltrano que eu quero dar livramento para ele. Ora por uma porta de emprego na empresa tal, é aquela empresa que eu tenho para você. Filho, agora ora por a igreja mais, ora pelo pastor, e Deus vai sondando o teu coração através da intimidade. Aí você tem sucesso nas suas orações. Uma pessoa que sai do nada e já entra orando, pedindo uma oração de 5 minutos: Senhor, abençoa minha célula, abençoa minha casa, abençoa aquilo outro, abençoa aquilo outro. Ora no âmbito carnal. Aí apóstolo Paulo disse: porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É a partir de 20 minutos, meia hora de oração que Deus começa a subir os pensamentos deles ao seu coração, para você começar a ter discernimento do que você deve orar. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e fala: não deixe o diabo roubar o teu tempo tão precioso com Deus. Apóstolo Paulo vai dizer assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que esse versículo tem a ver, apóstolo? Você vai saber agora. Vamos lá em Provérbios 16, versículo 32. Quem achou, diga amém. Versículo 32 que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Em algumas versões aí está valente. Na minha está valente, mas na outra que eu li em casa está herói de guerra. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é um longânimo. Sabe o que é um longânimo? É uma pessoa que bota algo no coração e ele continua. Ele não tem espírito doble. Ele não, uma hora ele quer ser líder de célula, outra hora ele não quer. Uma hora ele quer ser pastor, outra hora ele não quer. Uma hora ele quer ser crente, outra hora ele não quer. Uma hora ele quer avançar, outra hora ele não quer. É uma pessoa que não é longânimo. Aí ele diz assim, é melhor um homem que tem um espírito longânimo do que um herói de guerra e aquele que conquista cidades. Sabe por quê? Melhor do que nunca parar, melhor do que correr é nunca parar. Quem me ensinou isso foi meu padrasto. Ele dizia assim na estrada: olha, tá vendo aquela carreta ali? Ela vai a 60 km por hora. Você vai no teu carro a 120, 130, tu vai cortar ela, mas tu vai ver que daqui, uma viagem longa, daqui para o Ceará, você vai cortar ela mais de 20 vezes. E no final, ela ainda vai chegar primeiro que você. Aí eu falo: como é que pode uma coisa dessa? Eu corto ela 120, 140, mas eu paro toda hora para ir no banheiro, eu paro para poder comer um negócio, eu paro para poder ver, existem distrações no meio do caminho, eu paro na loja de conveniência, eu compro uma lembrancinha, e ele não, ele está a trabalho, ele não está a passeio, ele vai a 60 km por hora, mas ele vai, tum, 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 tum. Quando ele para dormir, é só para descansar um pouquinho, dar uma pestana, daqui a pouco ele pega a estrada direitinho, e pum, 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 e ele está no foco, diga, no foco. Porque quando você está no foco e sabe quem você é, você não arrisca a sua vida. Como eu estava como um aventureiro, eu estava correndo, me distraindo, perdendo tempo com o que não era para perder e arriscando a minha vida quando não era para arriscar. Ele não perdia tempo com nada, andando a 60 km por hora, não arriscando a sua vida e ainda recebia por isso. Apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se você quer agradar aquele que te alistou, se você está listado no exército do céu, não haja distrações com as coisas eventuais da terra, porque você é cidadão do céu. Ele usa uma outra linguagem quando ele diz assim, despivos do velho homem. Quem esteve no culto quarta-feira que eu preguei sobre conhecendo o Deus desconhecido. Apóstolo Paulo, ele vai pregar os gregos. E como ele vai pregar para os gregos, claro, ele pregou aos gentios. Ele é o apóstolo aos gentios. Então ele estuda muito a cultura grega para poder entrar. Ele faz mapeamento espiritual. Apóstolo Paulo não é aquele camarada que saía para pregar para um povo sem saber o que o povo está falando. Para ele conquistar, tem que haver preparo. Olha para o teu irmão e fala: para conquistar,
Tem que haver preparo. Um dia um pregador foi pregar no Polo Norte e ele começou a falar sobre o calor do inferno. Isso está num livro, se eu não me engano, eu vou passar a referência desse livro depois no comentário da pregação, se eu não lembrar agora. Ele foi pregar acho que Dom Richardson. Ele foi pregar em 2 lugares. Um no Polo Norte, e ele foi falar sobre o inferno. O inferno é quente, e lá o calor arde frequentemente, um calor eterno. E ele começou a perceber que as pessoas começaram a se atrair pelo desejo de ir para o inferno, porque eles só vivem no frio e nunca tem calor. O inferno foi um atrativo para eles. Se a mensagem não for clara, você pode perder a sua conquista e oferecer até o mal para as pessoas. Não adianta você querer algo e não se preparar para algo. É por isso que você tem que se preparar para continuar feliz na sua família, se preparar para o ministério. O tempo de preparo faz você conquistar sem sofrer danos e sem sofrer baixa. Abraão preparou 318 camponeses para ir para a luta contra 4 reis. Os camponeses só tinham enxada e foice. Venceu a guerra sobre 4 reis e não perdeu ninguém, sem nenhuma baixa. Isso é tempo de treinamento e fé em Deus. Numa outra pregação, ele vai pregar lá na ilha de Nova Guiné para os Sauís. E quando ele chega lá, ele começa a falar de Judas Iscariote. Ele começa a dizer que Judas traiu Jesus e tal. E os caras começaram a aplaudir. Ele falou, como é que pode os caras estão aplaudindo? Porque na cultura sauí, todo traidor é honrado. E eles estavam ovacionando Judas. Eles estavam entendendo por que eles estavam tão perplexos. Ele falou assim, encontramos o nosso maior referencial de traidor de todos os tempos. Dentro da cultura deles. Então ele teve que perceber, estudar mais a cultura daquele povo para começar a pregar o evangelho da transformação. Porque nós estamos impregnados da cultura do paganismo. Inclusive eu ia deixar para falar no final da pregação, mas eu vou falar no início. Existe hoje pecado chamado de pecado corporativo. E sistematizado. O que é o pecado corporativo? Quem sabe me dizer? Que isso? Interação. É o pecado corporativo, é aquele que você institucionalizou o pecado. Por exemplo, eu tenho que mentir, cara. Faz parte do meu trabalho, eu sou advogado, se eu não mentir, eu tenho que mentir. Eu não minto porque eu não quero, porque eu quero. É o meu trabalho. É pecado corporativo. Você já institucionalizou o seu pecado. Você vai para o inferno com ele, se você não se arrepender. Não interessa ser teu trabalho. Você hoje vai pedir ao Senhor para gerar arrependimento e unção no seu coração de quebrantamento e arrependimento, para você jogar por fora toda a cultura do inferno. Quem recebe, diga amém. Imagina um crente que ele faz faculdade de publicidade. E agora ele está trabalhando, por exemplo, numa empresa de carro. E ele tem que fazer um comercial para carro. E ele é crente. Todos os pensamentos que pousam na mente dele é o pensamento do céu. Não interessa se ele trabalha onde trabalha. Apóstolo Paulo disse, irmãos, ore sem cessar no Espírito. Porque você não sabe quando o tentador vai vir te tentar. Orar no Espírito. Então até no meu trabalho eu tenho que estar ligado. Apóstolo Paulo continua dizendo também, irmãos, ore o tempo todo e pense com os pensamentos do céu, no que é bom, louvável e agradável, nisso pensai. Conecte o seu pensamento com o pensamento do alto. Então, se o meu trabalho é ser pastor em tempo integral, ou ser advogado, ou ser juiz de futebol, em qualquer lugar eu tenho que estar ligado com Deus. Embora o meu espírito tem que estar em conexão com Deus. Quem está entendendo? Não é simplesmente o seu consciente. Quando você tem uma vida de oração constante, quando você para de orar, o teu espírito continua orando. Quem já desligou uma batedeira, alguma coisa que tu desliga, o negócio ainda continua. Quem já desligou a ventoinha do carro, que tu desliga o motor, a ventoinha fica. Você ora, e quando você para, o teu espírito continua orando contigo, no espírito. Você fica ligado. Aquele momento que tu tirou de oração faz o teu espírito ficar ligado com Deus. Não é simplesmente no consciente. Como é que você vai orar o tempo todo mexendo com a serra, arrancar o dedo? Mas você orou tanto antes de sair em casa que o teu espírito ainda está orando. Quando tu chega em casa que tu volta a orar, o teu espírito só pega no tranco, porque ele ainda está orando. Pum! Como se fosse uma turbina. Quem está entendendo?
Então o apóstolo Paulo está querendo dizer isso. Imagina que o cara é um publicitário e agora ele faz uma publicidade e ele usa a mente dele e diz, olha, ele imagina agora um carro grande, o calorão, uma capota arriada ou um ar-condicionado. Aí ele coloca uma mulher bonitona do lado dele. Aí ele coloca um monte de gente passando, olhando com inveja. Um monte de homem lá no ponto de ônibus olhando, babando o carro dele, babando a mulher, ostentando. E isso tudo foi arquitetado pela mente de um crente. Ah, mas se ele não fizer isso, não vai vender carro. Ué, mas o carro não é um bem utilitário? Não é algo funcional? Fala da utilidade, fala da importância, fala da economia, fala da resistência. Procura na tua mente algum atrativo do carro para vender. Deus vai te dar uma estratégia. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai arquitetar uma mulher, os homens invejando. Ele vai olhar o vizinho invejando, todo mundo parando para ver o carro, o outro arriando os olhos. E isso tudo fluiu da mente do crente. Implantando vaidade, implantando orgulho, implantando inveja, arquitetadamente. Mas é o meu trabalho. Ué, e a tua mente não é de Cristo? Então larga a mão desse trabalho e vai procurar um que glorifica a Deus, que tu bote tua mente para funcionar para Cristo. Eu sou policial, apóstolo. E quando tá a galera lá, eu tenho que ganhar um dinheirinho. Ah, tem que ganhar um dinheirinho? Tem que ganhar um dinheirinho? É o meu trabalho, não tem nada a ver. Mas quando eu chego em casa, Deus conhece o meu coração. Despivos do velho homem. Despivos do velho homem. Olha para o teu irmão e diga, despivos do velho homem. Gostei dessa estratégia de você me dar água toda hora, que aí eu vejo sua lindeza a todo momento. Só estou investindo. O que acontece, meus amados? Apóstolo Paulo usa uma linguagem de espírito do velho homem, sabe por quê? Olha que ele fala da cultura grega. Os gregos antigamente, você sabe que as mulheres não poderiam participar de nenhuma prova. E até mesmo na plateia não podia. Por quê? Os atletas, eles competiam nus. Eles competiam nus. De nada, não tinha nada. E aí, por que eles corriam nus? Porque eles não queriam nada que impedisse eles de avançar. Alguns até untavam o seu corpo com óleo para o corpo ficar mais deslizante ainda, para poder eles ganharem mais velocidade em qualquer tarefa. Então o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem idiomática grega para as pessoas entenderem. Ele disse, olha irmãos, despivos do velho homem, para que você possa correr para o alvo e ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Ele diz, despivos daquilo que tem te travado de avançar, de correr, do pecado, do engano, da mentira, de todo o pecado institucionalizado. Eu tenho que mentir, tenho que contar uma história. Não tem que contar história, irmão. Fale sempre a verdade, porque tu é filho de Deus. E se você falar sempre a verdade, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, ele vai te exaltar. Amém? Quantos querem dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! É um tempo de preparo, é um tempo de oração. Não há conquista sem oração, sem se preparar. Deus disse para Josué, diga para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Moisés tinha morrido, Josué botou todo mundo para se santificar, porque sem santidade não tem conquista, meu querido. E olha o que aconteceu. Josué, ele escreveu praticamente, ele leu novamente o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio significa palavras repetidas. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, que é uma síntese de toda a Torá. E a Bíblia diz que Josué, antes da conquista, ele sobe numa pedra e ele lê o livro de Deuteronômio todo, irmão, para poder a palavra limpar o povo. A Bíblia diz que no livro de Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, ó Israel, eu sou o teu Deus, que te levei para o deserto, para te humilhar, para te amassar, para ver o que está no seu coração. Deus nos coloca no deserto para nos preparar. Deus não quer, irmão, de maneira alguma, que nós entremos na terra prometida cheio de vaidade, cheio de orgulho, porque na terra prometida tem abundância, na terra prometida tem conquistas inimagináveis, e quem sobe no
Quem sobe, irmão, no pódio, cheio de vaidade, pisa em quem está embaixo da gente. A Bíblia diz que lá no deserto, Moisés desce com a tábua da lei, Arão e todo o povo estava adorando uma imagem no bezerro de ouro. Moisés olha e disse: Arão, eu deixei o povo contigo, o que você fez? Moisés, o povo começou a me perturbar, o povo começou a falar no meu ouvido, o povo começou a me impressionar. Eu peguei o ouro deles, eu joguei lá e saiu isso aí, saiu esse bezerro. Irmãos, como é que Deus pode preparar a gente se a gente não tem consciência do nosso pecado? Como é que um homem que foi chamado para ser sacerdote, como é que um homem que foi chamado por Deus para ser o primeiro sacerdote instituído por Deus, ele não consegue dar conta do seu pecado para Deus, ele não consegue se arrepender? Moisés fala: por que tu pecou? Ele: eu não, eu joguei o ouro aí e saiu esse bezerro. Sabe aquela pessoa que Deus tem projeto com ele? Deus tem conquistas para ele, mas quando ele peca, Deus fala: por que tu pecou, filho? Sabe o que ele diz? Não sei, pastor. Não sei, apóstolo. Eu estava andando, quando eu vi, eu já estava no bar bebendo. Quando eu vi, eu já estava na favela cheirando. Não sei o que acontece comigo. Tu não sabe o que acontece contigo? Talvez você vá morrer no deserto, porque não sabe ter maturidade para dar conta do seu pecado para Deus. Se você não sabe aonde você caiu, como que você vai levantar, meu amado? Deus não tem o prazer de fazer ninguém morrer no deserto. Mas o deserto é um tempo de preparo. Arrancar o ego, arrancar o pecado, arrancar a vaidade. A vaidade não está relacionada a batom, não. Você está entendendo? Quem está entendendo? A palavra vaidade na Bíblia significa inutilidade. Coisas fúteis, orgulho religioso. A vaidade de eu quero vencer na vida para provar para o meu pai quero provar para o meu amigo, quero provar para o meu ex-pastor, quero provar para não sei mais quem, que eu venci, que eu não sou aquilo outro. É cheio de vanglória e de vaidade. E aí Deus disse: eu te trouxe para o deserto, Israel, para te amassar, para te humilhar. Não porque eu quero fazer isso, não porque eu sou sarcástico, mas eu quero ver o que está no teu coração. Se as tuas motivações são as motivações corretas, se as suas motivações são as motivações que tocam o meu coração. A Bíblia diz que Moisés, ele foi trabalhando com o povo no meio do deserto, e quando ele chega em Meribá, ele bate na pedra, e aí Moisés, ele escreveu a Bíblia quase toda, né? A lei, as 5 leis, né? Até o livro de Jó. Mas pena que Salomão não tinha nascido ainda, né? Porque Salomão disse: bem-aventurado o homem longânimo do que o herói de guerra e o conquistador de cidade. Tem que ser continuidade. Como é que pode? A Bíblia diz que não existia homem mais manso que Moisés na terra. Moisés era o homem mais manso da face da terra, a Bíblia diz. E ele bateu na rocha com tanta ira. O que levou um homem mais manso da face da terra? Matar um homem no Egito? E depois de crente, ele bater na rocha. Fala a rocha, Moisés, que ela vai te dar água. E ele bateu. Quando ele bateu na rocha, ele estava representando os fariseus, porque aquela rocha é Cristo. Lá no livro de Hebreus deixa bem claro: a rocha que Moisés bateu é Cristo. Jesus disse: se alguém quiser água, venha e me peça, beba, que eu lhe darei águas vivas. E ele bateu, ele representou o fariseu. Então, naquele momento, ele não pôde entrar na terra, porque quem está cheio de religião e trabalha no automático, não pode entrar na terra. Ele contamina a terra. Ele começa a gerar murmuração no coração do povo. Ele começa cheio de vaidade, desgastado. Então Deus diz: Moisés, eu sou justo juiz, você merece entrar na terra, mas essa física agora você não vai entrar. Sobe no Monte Nebo, que lá eu vou tirar a sua vida. E quando ele sobe no Monte Nebo, Deus tira a vida dele. Ele olha a terra, Deus tira a vida dele. Mas quando ele abre os olhos espirituais, ele está de frente com a Canaã espiritual. É a melhor de todas as promessas, a verdadeira terra prometida. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Moisés, o teu nível de rasura da tua alma, o nível de tribulação da tua alma é tão grande, o povo te atribulou tanto, que a terra prometida física não vai te trazer paz. Só a terra física de Canaã, só a terra espiritual de Canaã.
Depois de 2000 anos lá recebendo cura na terra de Canaã, Jesus vem aqui nessa terra, pisa na terra, e aí Moisés pisa na terra de Canaã, quando ele aparece no Monte Or, junto com Monte Tabor, junto com Elias, Moisés e Jesus, transfigurado. E aí eu te pergunto, Moisés pisou na Terra Santa ou não pisou? 2000 anos depois ele pisou na Terra Santa, porque Deus cumpre as suas promessas. Quem pode dar uma salva de palmas? Mas depois de 40 anos de tribulação com aquele povo no deserto, irmão, ele teve que ficar 2000 anos no céu com Deus, para curar sua alma, para ele pisar na terra e não contaminar a terra. Sabe por que Deus nos chama para a oração? Para a nossa casa ser um pedacinho do céu, para nós nos revigorarmos, para dar continuidade para a conquista daquilo que Deus tem para nós. Se você não fizer da tua casa um pedacinho do céu, meu querido, você vai ficar parado no meio do caminho e vai bater em todas as pedras no meio do caminho. Sabe quando você bate na pedra, pastora Ana? Sabe quando você bate na pedra, William? É quando você já está desgastado no ministério, que o teu discípulo não quer dar água, e você pega o cajado e bate nele, e arrebenta com ele. Deus diz, essa pessoa não está com a alma muito bem, é melhor recolher ele, ou deixar ele fora da terra prometida, porque ele vai impedir que o povo vá. Depois de tanta luta, depois de tanta conquista, ele vai acabar impedindo a conquista do povo, porque está com a alma amargurada, não está bem, não está sendo tratado. Deus quer nos dar vitória. Amém? Um jovem, ele diz que o pai dele morreu. Um homem já de seus 40, 45 anos de idade, jovem, porque eu estou legislando por causa própria. Ele descobriu que numa montanha da fazenda dele tinha um veio de ouro. E ele tentou cavar aquele veio de ouro. Tinha uma mina. E ele tentou cavar. Ele não conseguiu. Então ele foi até a cidade contratar uma empresa que faz sondagem de solo. E aí a empresa disse, não disse o quanto de ouro que tinha, mas disse, eu te ofereço tanto, mais um montante de dinheiro, mais muito dinheiro, ofereceu muito dinheiro para ele. Eu te compro essa região. Ele disse, eu não quero vender para vocês. Aquele homem foi até a cidade, ele comprou livros sobre como cavar uma mina. Ele comprou livros e livros e livros e pesquisou, ficou 1 ano só lendo livros de como cavar uma mina, como cavar uma mina, como cavar uma mina. E ele ficou lendo, se debruçando, se preparando. Depois, com muito esforço, ele descobriu que além do conhecimento, ia requerer esforço. Ele começou a cavar por si próprio, cavando. E em 6 meses, ele já tinha ganhado milhões. Ele passou 1 ano se preparando para cavar aquela mina. Se fosse você, será que você não aceitaria a proposta da empresa e pegaria o dinheiro para te poupar trabalho? Será que você ficaria ainda 1 ano passando luta financeira, dificuldade, só para se retirar, para preparar para você receber o melhor? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, Deus está preparando ela para a conquista e ela abandona a igreja antes da conquista. As pessoas querem conquistar sim antes de estar preparados para conquistar. Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está te capacitando, Deus está mudando a sua mente, transformando a sua mentalidade, porque talvez se Deus te der a tua conquista agora, meu querido, vamos falar a verdade, a tua conquista sai por água abaixo. Se Deus te converter o teu marido agora, com a mentalidade que você tem, você mesmo bota ele no mundo. Talvez teu marido, tua filha se converter agora com a mentalidade que você tem, tu bota ele no mundo. Deus está primeiro a renovar tua mente, renovando teu coração, te enchendo, te regenerando, te enchendo do Espírito Santo para te dar mais frutos do Espírito, para depois te dar as tuas conquistas e as suas conquistas serem consolidadas. Portanto, não abandone o foco. Portanto, não abandone o propósito, não abandone a célula, não abandone a igreja, não abandone o seu tempo de oração. Deus está colhendo as suas orações, Ele está sondando o teu coração, Ele tem o tempo certo de agir. A Bíblia diz, o próprio Salomão disse que o machado afiado diminui o esforço. Quando você se prepara, gasta tempo afiando o machado, você corta uma árvore muito mais rápido, só assim, ó. Enquanto o machado está cego, a pessoa fala, vai lá amolar o machado, cara.
vai amolar o machado. Ele diz, não, vou assim mesmo. E ele vai com força, pá! Ele vai cortar, mas com muito mais esforço. Deus disse, olha, é tempo de se preparar para grandes conquistas. É tempo de se preparar. Jericó é uma cidade fortificada. Você tem que se preparar. Mas depois que você ganhar Jericó, as outras vão ser muito mais fáceis. Porque a primeira conquista que Deus nos dá é a mais difícil. A outra vai fluindo e Deus vai nos dando no meio do caminho. Talvez tenha alguma fortaleza diante de você, mas Deus diz, o que está faltando para você é se despir do velho homem, para você andar com mais velocidade, para você correr com mais velocidade, para Deus fazer a obra na sua vida com muito mais velocidade, com muito mais frequência. Deus quer mudar a estrutura da tua vida, Deus quer mudar a história da tua família. Tem que haver tempo de preparo. Deus não coloca ninguém no micro-ondas. Deus não faz assim. Deus não coloca ninguém no micro-ondas. Deus tem tempo para todas as coisas. Ele tem tempo determinado para tudo. Ele vai fazer na sua vida. Peça a Deus paciência. Peça a Deus tranquilidade. Ele está te forjando. Se tu está no deserto, Ele está te pegando para ver o que está no teu coração. Qual é a motivação do teu coração. Se já está passando a época do deserto, então agora Ele está te dando ferramentas, está te equipando, está te dando veste nova. Está na hora de você reler o livro de Deuteronômio. Está na hora de você renovar tua mente. Ele vai pegar a espada, mas a espada é a última coisa que Ele dá na tua mão. Primeiro Ele te dá nova consciência. Primeiro Ele te reveste. Primeiro Ele te dá habilidade. Para que serve uma espada se você não tem habilidade? Primeiro Ele te adestra para você conquistar. O povo de Deus tem que parar de ser pragmático. O povo de Deus tem que parar de ficar achando que só porque está na época do WhatsApp, manda uma mensagem, a bolinha fica rodando, tu já fica impaciente, tu já fica nervoso. Tu manda uma mensagem para a pessoa demora 10 minutos para te devolver. Ela leu a mensagem, demorou 10 minutos para te responder, está desfazendo de mim. Que palhaçada é essa? Eu estou aqui, que agonia. Às vezes a pessoa está no trânsito, às vezes a pessoa está trabalhando, a pessoa não quer ser indelicada, está conversando com a pessoa, ela não pode digitar. E aí você fica se desgastando, já deixa o diabo trabalhando na sua vida. Meu irmão, que história é essa? Vamos pedir Deus paciência, mansidão, domínio próprio. Vamos pedir Deus para nos estruturar por dentro. Vamos pedir Deus para nos dar domínio, temperança. É melhor andar 60 km por hora e chegar do que ficar com distrações da vida e bater de frente com a carreta e morrer. Se coloque de pé. Eu quero orar por